Então, boa noite a todos, né? Nós vamos falar hoje sobre dizer o sim ou não. Liberdade é poder dizer não àquilo que não me faz bem. Nós temos dificuldade em dizer não. Nós vamos contar um pouquinho aí dessa história, dessa autorização através do não, porque o não também vem para nos autorizar. Ele vem para ajudar na construção de que nós somos, porque o não é necessário, principalmente quando a gente começa a lembrar que quando a gente ainda é criança, naquele período de adquirir conhecimento, a palavra que a gente mais escuta na primeira infância é o não. E é esse não da primeira infância que fica registrado na nossa caixa memorial e que esse hábito repetido faz com que a gente exerça uma projeção no futuro. Só que de forma inversa, a neurociência fala que esse hábito de dizer não, ele implica em circunstâncias habituais. O não é como se fosse, para quem escuta muito, né? Falando da memória, é como se fosse um mecanismo de defesa. Mas nós sabemos que a nossa mente, ela é muito inteligente e ela precisa ser estimulada, porque depende do formato de vida que nós levamos, o que acontece conosco ao longo da nossa caminhada. E aí a gente precisa de oferecer para a nossa mente os recursos cabíveis, porque o não, realmente, ele pode ser positivo quando ele prioriza a pessoa, quem fala, não é? O não também faz parte de uma comunicação não violenta. O não, ele faz parte, eu digo, quando você vive uma vida desconfortável, ele faz parte também para equilibrar uma vida que não está legal. Controlando os abusos, os exageros, os excessos que nós carregamos, que correm risco de virar excessos patológicos, né? Esses que sinalizam uma falta além do existir, né? Uma falta além da conta. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse não tão necessário e de que maneira nós podemos dizer esse não assertivamente, né? Arlete, quer dizer alguma coisa? Seu microfone tá fechado. Não tá, não. Então vamos lá. Esse não, né? A gente... muitas vezes a gente diz sim pro outro e muitas vezes esse sim pro outro acaba sendo um não pra gente mesmo, né? Então, até que ponto dizer não pro outro, dizer sim pro outro vai ser saudável pra gente emocionalmente, né? Porque quando a gente é criança, a gente recebe aquela educação de dizer sim para tudo. Meu filho, você tem que ser bonzinho, você tem que ser gentil, você tem que fazer favor pro outro, né? Mas aí, ao mesmo tempo que essa educação, né, vai moldando essa personalidade, você ensina o filho, tem que ser generoso, tem que ser bonzinho, mas esse bonzinho até que ponto? Né? Eu acho que o mais importante aí, né? Porque quando a gente é bonzinho demais para o outro, né? Antigamente tinha um ditado que dizia que é bom demais para o outro é ruim para si próprio. Minha mãe falava muito isso. Então é por aí. E né? Continua em vigor. Né? Eu vou dizer não para o outro e o que isso vai acarretar? E o que o sim para o outro pode acarretar? É esse dizer sim e dizer não que a gente tem que ter esse equilíbrio. É lógico que você não vai dizer não sempre, nem sim sempre. Mas eu acho que tem a ver também com o autorrespeito, porque muitos sims que a gente diz, a gente acaba passando por cima do autorrespeito. A gente vai ver mais pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui. Reflita por alguns segundos e responda a si mesmo. Você sabe dizer não? É uma pergunta que vale uma reflexão bem profunda, porque às vezes nós dizemos não no momento que seria para o sim também, né? Principalmente quando é relacionado aos nossos sonhos, aos nossos projetos, quando você se construiu uma pessoa insegura, uma pessoa fragilizada, aí você acaba dizendo não para aquilo que deveria ser um sim. Também tem o inverso. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque as oportunidades estão aí
E basta refletir em cima dos pontos positivos e negativos antes de dizer impulsivamente um não ou um sim. Fazer uma análise do processo que você se encontra hoje, dessa constituição que nós pertencemos, daquilo que faz parte da nossa vida, qual que é a sua filosofia de vida, qual que é a sua proposta para hoje ou para amanhã, né? E antes disso, avaliar se esse sim é tão importante, até que ponto esse não cabe a você ou a quem estiver perto, ou o seu projeto de vida, ou os seus valores, né? Porque pode implicar, inclusive, né? E para ter valores morais. Para ter segurança na resposta, Isso aí, você também não precisa responder imediatamente. Você pode pedir para a pessoa, me dá um tempo, posso pensar antes de te dar a resposta? Porque muitas vezes a gente diz o não, o sim sem pensar, e aí depois é que você vai avaliar as consequências do seu sim. Então, sempre esperar um pouco, refletir antes de responder de bate-pronto. É, verdade. Foi o que a Simone falou, ver se aquilo é pertinente. Essa é a verdade. Se cabe para aquele momento, de repente também no momento cabe um sim, e num outro determinado momento já não cabe mais. Até mesmo em situações semelhantes, não é? Agora, por que esse não implica em tanta coisa que a gente vai levando pela vida fora, que às vezes nós não sabemos lidar com ele? Porque esse período aí, que é um período que a gente é reprimido, a gente sofre com uma repressão, querendo ou não, porque isso é social. Os métodos educativos implicam em castrar o tempo inteiro. E o que é permissivo é só o que cabe ao formato da família, aquela cultura ali inserida. Então, o que pode e o que não pode, né, implicam em regras de convivência. E aí vem os conceitos de certo ou errado e anulam o que é bom e ruim. Então, na verdade, não é só o que é certo ou errado, embora isso moralmente e eticamente falando seja um norte para viver em sociedade, mas também nós devemos associá-los ao que é bom ou ao que é ruim. Foi se o tempo que se expressar fosse um motivo para ser punido. Tanto que hoje as crianças se expressam mais, porém perderam-se o equilíbrio em adotar combinados e regras. Então vamos supor, eu fui essa criança que recebeu esse não, e hoje a minha criança recebe um não, mas os tempos são outros. Também o projeto de vida é outro. O que os meus pais queriam para mim lá atrás, certamente hoje não é o que eu quero para os meus filhos em formato de futuro brilhante, talvez. Então, a gente tem que pensar isso. Eu vejo hoje em dia que os filhos participam das decisões da família, desde pequenininhos. Será que isso é assertivo? Os filhos, hoje, por exemplo, nós estamos falando para casais e família e também para colegas que estão recebendo na clínica casais e famílias, pais, mães, né, até mesmo filhos, para saber qual é a sua posição diante aí da sua família, né? Se você é filho, se você é pai, com as funções bem definidas. Até que ponto é saudável deixar meus filhos participarem das decisões, né, que cabem a mim, ao pai, né, ao responsável? Até que ponto isso é saudável? O que eu devo compartilhar para eu poder evitar um não, ou para eu liberar o meu sim, ou para evitar o sim e liberar o meu não? Porque uma criança, se você parar para pensar, o tempo que ele tem com essa elaboração de conhecimento é muito pouco em relação a um adulto. Uma criança de 3, 4 anos hoje dita regras para a família. E aí a família quer fazer por onde convencer a criança que aquilo não pode ser do jeito que ela quer. Olha, inverteram-se os valores. Antes os filhos precisavam de convencer os pais. Hoje os pais tentam convencer seus filhos. Perderam-se a autoridade. Falta não, né? Falta não. Um caso típico de que falta não. A gente tem uma... Você pôs a charge nos slides? Olha naquela Vamos ver. charge. Arlete, você também não acha que isso é abusivo? Com certeza. Eu como educadora, eu vejo muito caso as mães vão lá na escola e a gente fala, olha, a senhora tem que apoiar seu filho em casa, nas tarefas. Eu não sei o que mais que esse menino quer, eu dou tudo para ele tem videogame, ele tem televisão no quarto dele, ele tem tudo que ele me pede, eu dou. É verdade.
né? Tá faltando disciplina. E essa disciplina, ela vai estar diretamente relacionada à autodisciplina. Se o adulto não se disciplina, ele vai ter mais dificuldade de disciplinar os filhos e educar, porque ele não sabe lidar com não. Verdade. Então, se ele é um adulto que não sabe ouvir não, ele vai ter dificuldade de dizer não para o filho dele. Antes a gente... É uma questão muito... Antes a charge, por favor, professor. Deixa eu ver se eu acho a charge. Antes a gente dizia um não que reprimia. Hoje a gente fala um não que justifica, né? Você tem que vir com uma justificativa acompanhando o seu não. Antes eu lembro que a minha mãe falava não era não, eu nem questionava. Puxa, em certos momentos uma repressão, uma castração. Mas que em outros era necessário. De lá na frente eu ia saber por quê, porque naquele momento não me cabia. Mas hoje, né, se você fala um não ou se você fala um sim, você tem que explicar para o seu filho por A mais B que você tomou aquela decisão. E isso muitas vezes demanda uma energia psíquica muito grande. Porque você vai consultar os seus registros memoriais e você consultando a sua infância, você vai ver que não é assim. Que não foi assim desde o início. Argumentar para acontecer, né? Argumentar para acontecer. Então, essa imagem aí, olha lá, quando a mãe fala não, né? Na verdade, a postura dela corporal indica que ela está falando não de maneira ríspida. Já na segunda imagem, quando ela fala um não, a criança chora, ela está tentando acalmar, como se diz, não chora. Então, o fato de chorar implica ser mais importante do que o não que ela vai receber. E aí acontece que em alguns momentos quem dita o não é a criança. E a mãe fica na mão dela, porque não sabe o que fazer. Ou então, em alguns momentos, ao dizer um não, né, essa criança reage o quê, gente? Ignorando a orientação dos seus responsáveis. E isso aí acontece como se a sua família não tivesse importância mais, porque se perderam os valores. A criança não quer nem saber o porquê do não mais. Ela quer, inclusive, eliminar a autoridade dos pais, porque ela quer ter a liberdade que os pais estão ali oferecendo de maneira desequilibrada. Essa que é a verdade. Mas isso também norteia lá atrás, né? Porque o formato de família, hoje em dia, é um pouco diferente. Esse mundo conturbado que a gente vive, por exemplo, né? Às vezes a compensação, você acaba falando sim ou não para compensar alguma coisa, uma ausência talvez, ou uma atitude equivocada que você sofreu no passado, né? Então tem aí, ó, o medo de dizer não pode estar relacionado. Olha, medo de não ser aceito. Adolescente começa a se comportar de acordo com o grupo para se sentir pertencente. É verdade. Ele precisa de pertencer a um grupo, ele precisa de estar inserido num contexto, ele precisa de ser aceito. Por isso que os nossos adolescentes estão se perdendo. Pode. Essa questão ela é muito delicada, né? Porque é uma fase que ele quer fazer parte de um grupo, né? Uhum. E a família tem que estar muito atenta, né? Porque às vezes ele quer, sei lá, participar de um grupo que as pessoas usam droga, fazem uso de bebida alcoólica, né? E às vezes, mesmo que o adolescente não queira, não goste, para ele é importante a sensação de pertencimento. Então ele acaba se envolvendo para se sentir aceito, para fazer parte do grupo, né? E isso é muito sério. Aí a gente volta lá no não. Quantos nãos ele ouviu lá na formação do caráter para ele conseguir dizer não e falar, não, eu posso ser amigo de vocês, mas eu não vou fazer uso de nenhuma substância tóxica, né? Porque isso é muito difícil. O Arlete. Né? Essa formação do caráter, ela tem que estar muito estabelecida para o adolescente, mesmo se sentindo essa necessidade de pertencimento, ele saiba dizer não. Quantos nãos, às vezes, ou a maneira com que ele escuta não em casa, faz com que ele vá buscar esse sim na rua. Né? Não que os pais têm que ser permissivos demais, mas ou que ele presencia que lá fora ele vai buscar de resposta. O que ele internalizou de alguns momentos vivenciados que em outro
em outro contexto social, ele vai buscar uma resposta positiva ou negativa. O que esse jovem internalizou de tudo isso? Qual que foi a releitura que ele deu para determinada história, para depois ele ser obrigado a tomar decisões e nem sempre assertivas, né? Então vale uma reflexão. O medo de ser rejeitado também faz com que algumas pessoas aceitem o inaceitável para não sofrer a dor da rejeição, né? Então a gente já conversou em outro momento sobre relacionamentos abusivos, tanto de amizade, de relações matrimoniais, né? E outros tipos, relação dentro da família, irmão, pai, irmão, filho, e pai, mãe, né? Então às vezes a pessoa cresceu, né? Foi educada com aquela ideia de que para eu ser aceito eu tenho que dizer sempre sim, para que as pessoas não me rejeitem, eu tenho que ser o que a pessoa quiser que eu seja. E aí ela vai dizendo não para si mesma, não para a própria essência, não para o eu, né? Para o próprio eu, e se tornando o que o outro quer que se torne. E aí vai chegar no momento que vão começar os conflitos internos. Porque ela diz não, mas lá dentro, ela diz sim, mas lá dentro não, tá sacudindo, falando, uai, por que você fez isso? E aí a própria pessoa acaba, né, sofrendo uma autopunição. Nossa, eu disse sim, mas por que eu disse sim? Eu fui boba, eu tinha que ter dito não. Mas não consegue. Não consegue porque já foi, né, já está enraizada essa ideia do eu tenho que dizer sim para ninguém para não ser rejeitado. Ou tem receio de como que o outro vai reagir ao não. Nossa, se eu disser não, eu não sei o que a pessoa vai fazer comigo. Aí acaba dizendo sim e sofrendo as consequências desse sim que deveria ser não. Por precipitar interpretações, né? Aí o medo de ser abandonado, que é aceitar as amizades ou relações tóxicas para não ser abandonado. Imagina, você começa a submeter a determinadas situações para não correr o risco de passar por uma rejeição, por um abandono, né? Por ser largado. Eu costumo dizer que a capacidade de dizer não, como um exercício de autoconhecimento e de autopreservação, está diretamente ligado em conhecer os nossos limites. Decidimos se a gente está num modo confortável, ou se é aquilo que a gente quer, ou por qualquer outra razão, a gente tentar ultrapassar algum limite, né? Por isso que em alguns momentos, ainda mais nesse caso com o medo do abandono, saber dizer não é libertador. É libertador. Significa conhecer e respeitar os seus próprios limites. E mais do que isso, fazer com que as outras pessoas reconheçam e respeitem esses limites também. Porque quando você passa a dizer um sim para as coisas, né, os ideais ou para as pessoas que estão aí à sua volta, né, que também não importa muito, você se percebe mais livre, mais apto para escolher, para dedicar as coisas que você quer para você, as suas ideias começam a ficar mais claras, e aí quem está à sua volta começa a te respeitar. Porque você sabe, de uma maneira educada, de uma maneira amorosa, se impor diante de uma situação. A maneira com que você dita não, a maneira com que você fala esse não é que vai ditar quem você é. Não é simplesmente a palavra, não. Não é simplesmente isso. Nós estamos vivendo aí numa época que fala muito em síndrome do pensamento acelerado, né? E aí essas transmissões de informação muito rápida, né, faz com que a gente se perca. E aí esse perder ao longo da nossa jornada faz com que a gente não consiga falar não. Às vezes não tem nem tempo de falar não. É mais fácil falar um sim e você passar para a etapa adiante do que parar, analisar e resolver falar um não de maneira decente, porque ele vai implicar em consequências do futuro. Então, aceitar amizades ou relações tóxicas devem ser avaliadas também, porque é melhor doer por um abandono do que doer sendo abusado e ter que ser escravizado por esse relacionamento
pensamento, no caso, né? Que vai te levar a consequências graves, a perda de si mesmo. Eu vivo dizendo isso. A perda de si mesmo, por ausência de um não decente. E os próprios filhos, né? No ambiente de trabalho, em casa, a pessoa que sabe, né? Que tem atitude, que se impõe dizendo não quando deve dizer não, ela é mais respeitada, né? Porque o filho, quando ele sabe que o que ele está pedindo vai ser não a resposta, ele pede e já consciente de que a probabilidade do não é grande, né? Agora, quando o pai fica titubeando, o filho já sabe, os filhos da gente conhecem a gente. Sim. Então ele já sabe, eu vou dar uma choradinha, eu vou fazer beicinho, que aí minha mãe vai amolecer o coração e vai dizer sim. Sim. Né? Então, essa postura de firmeza, ela é importantíssima na formação do caráter, ela é importantíssima para que os filhos respeitem os pais e entendam a questão da autoridade, né? Muitos pais se queixam de não ter autoridade com os filhos, mas o não é imprescindível na educação dos filhos, na convivência com eles, para eles entenderem, porque o não, ele limita, até aqui pode, daqui para frente não, né? A gente vive num mundo de regras, tem regra de trânsito, tem as leis, né? Você chega no lugar, tem a regra, a ordem de chegada, tem a senha, então a gente convive com regras. Se você fica burlando regras, você não vai conseguir ter firmeza em impor regras se você próprio está burlando. Né? Outra questão também, né, a necessidade de aprovação, né? A pessoa, muitas vezes, aquela pessoa que, né, ajuda todo mundo, faz tudo para todo mundo, e aí, pela necessidade de aprovação, ela acaba não dizendo não. Mas aí, quando a gente pensa em questões de trabalho, muitas vezes a pessoa vai recebendo demandas, não, e sempre dizendo sim, não, pode me dar que eu dou conta, pode me dar que eu dou conta. E sempre dizendo sim para as demandas. E aí, fala assim, não, mas me mandaram muitas coisas, eu fiz muitas coisas. E tá tudo certo, mas tá tudo certo para aquela pessoa. De repente, a família sofre as consequências desse excesso de demanda. Verdade. Desse excesso que ele faz, né? Porque muitas vezes o esposo, a esposa vai dizendo sim para o trabalho, fica horas a mais no trabalho e a família fica em casa negligenciada porque a mãe, ou o pai, o marido, a esposa não soube dizer não, olha, agora eu preciso ir para minha casa, minha família é prioridade, eu não vou continuar trabalhando até mais tarde. Né? Então, essa questão de necessidade de aprovação, se você sabe dizer não, o outro também vai aprovar sua postura de não, também vai te respeitar por você ter dito não, porque vai entender a sua justificativa. Sim. Não que a gente tenha que justificar os nãos, de maneira nenhuma. Mas, em alguns casos, você diz o não para justificar a importância daquele não para você. Né? Não apenas eu não vou fazer porque eu tenho minhas prioridades. Eu chego a pensar que as pessoas que não sabem dizer não, elas também podem ocupar o lugar de vítima. E alguém bondoso demais fica uma pessoa o quê? Desprevenido, inseguro. Conseguir negar, gente, às vezes um pedido de alguém, né? Até essa pessoa entender é complicado. Um favor que ela não quer fazer, até mesmo no profissional, como a Arlete falou, um serviço que ela não quer prestar. Então, há sempre alguém querendo se aproveitar da bondade ou ingenuidade de alguém. Então, a gente tem que aprender a transformar-se, a libertar-se, né? Porque, na verdade, é parasitismo emocional, se você for parar para pensar. É parasitismo emocional. Esse fazedor de coisas, de grupos, de regras, e o outro é obrigado a assumir isso. Então, uma pessoa muito, muito boazinha, ela pode ocupar esse lugar de vítima. E isso é perigoso. Agora, o que vai determinar também essa ocupação, né? Se a gente for analisar do modo da psicanálise, é o que essa pessoa
inconscientemente guarda a ponto dela submeter a esse sim com tanta veemência, né? Ou ela não conseguir falar um não. O que ela guardou que hoje ela não consegue falar um não? Que ela passou lá atrás. Tá lá no seu modo inconsciente que precisa ser despertado, trazer a consciência, você ressignificar as coisas para poder conseguir seguir adiante. Porque essa ausência de não pode te paralisar. E às vezes dizer não pode gerar o quê? Sentimento de culpa. Eu gosto dessa charge aí, né? O que mais você quer que eu te dê? Aí tá lá a criança, implorando por limite, a criança fala, um não. Então, na verdade, um não, ele também liberta a criança de um cárcere futuro, de uma prisão futura, de uma manipulação futura, de um abuso futuro, né? Ele liberta. Esse excesso de sim também pode soar com uma arrogância, né? Uma prepotência. Eu posso tudo, eu digo sim porque eu dou conta de tudo, eu sou a super mulher ou super homem, pode mandar, né? Como dizem por aí, manda que eu mato no peito e mando pro gol. E isso é muito delicado, porque a pessoa fica sobrecarregada, né? E em contrapartida vai haver um ganho secundário, porque todo mundo vai falar assim, nossa, fulana, pode dar para fulana demanda porque ela dá conta. Só que até quando ela vai dar conta? Pois é. Né? Mãe acumula muita função, né? Às vezes a mãe está preparando um alimento, o filho, passa essa camisa aqui, aí vai lá, passa a camisa, vai lá, faz outro favor para outro. Então, assim, se divide em muitas funções e acaba não cuidando, negligenciando a si mesmo. Aí aquela velha história do sim para os outros e não para si mesmo. É verdade. Então vamos passar mais um pouquinho aqui, para a gente não perder tempo. O fato de dizer sempre sim, em vez de dizer não, acarreta em sobrecarga e muitas vezes gera somatizações. Essas somatizações são muito preocupantes, né? Porque o que a mente não dá conta de suportar, a gente já sabe que o corpo vai carregar. E às vezes carrega não apenas... na verdade, todos os órgãos, né? Eles sofrem essa sobrecarga. E o externo, ele mostra isso com mais clareza, né? Ele mostra isso. Então, pensar não ser suficiente, forte para mudar hábitos e resgatar o controle de si e também das suas ações, das suas escolhas, né? Implica de uma forma abusiva aí, né? Você não dizer não na hora que precisa. Então é importante a gente lembrar que a chave principal para a gente crescer e evoluir é saber o que você quer, né? Então, disciplinar seus pensamentos de forma segura. A gente precisa de racionalizar o comportamento, porque esse sim vai assumir características de um piloto automático, né? Que vai guardar no inconsciente, porque a gente sabe que a maior parte da nossa história, da nossa mente, tá lá escondida no inconsciente, né? Porque tudo nós dizemos sim, não é verdade? É convite para sair, o que a gente prefere? Ficar em casa ou ler um livro, né? É com o namorado? É onde você está dizendo isso? Que você não quer desagradar alguém, não é? É porque o sim é mais fácil, dá menos dor de cabeça. Porque também nós já estamos habituados. Então eu prefiro não ser eu, né? Vamos fazer o que o outro quer, porque assim eu evito conflitos, né? Essa concordância que faz com que, na verdade, não sejamos seguros, donos da gente mesmo, né? Nós não somos suficientes para dizer não, porque a sua palavra precisa de credibilidade. Até onde vai essa credibilidade? Por que você não assume essa postura? Então, é possível a gente recuperar as habilidades de tomar decisões ao invés de assumir a mesma resposta para tudo. Então, a gente precisa de descobrir o que nos faz dizer sim sempre. Mesmo quando isso, gente, nos agride emocionalmente, ou psicologicamente, ou fisicamente, a gente precisa de saber o nosso posicionamento. O que de fato deve acontecer, né? Nós não podemos, ao longo da nossa caminhada, nos perder, né? Aí a Leti pode... Um exercício diário, né?
Ah, mas eu não consigo dizer não. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho, pouco a pouco, né? Começa a dizer um não aqui, outro não ali, e com o passar, né, progressivamente, você vai sentindo o quanto é libertador dizer não, sabe? E o quanto você não vai, aquele dizer não vai te afetar. Pelo contrário, você vai ter a sensação de liberdade, de dono da própria vontade. Porque às vezes você diz sim para uma coisa que você não quer, que você não está interessado, que não lhe acrescenta, mas aí por receio de o que o outro vai pensar. Nossa, mas se eu disser não, o que o outro vai pensar de mim? Nossa, se eu disser não, aí o outro vai ficar sensibilizado comigo, vai ficar magoado comigo, e aí por muitas vezes a pessoa acaba se negando por medo da que reação vai provocar no outro. Mas a gente tem que lembrar que o que o outro sente é dele, não é nosso, né? E que ele vai acabar acostumando. Você vai dizer um não, ele vai fazer cara feia, vai reclamar. Você vai dizer outro não, e ele vai acabar te entendendo, entendendo as suas razões. Eu costumo dizer, Arlete... Se não entender também, ele vai para a terapia. Verdade. A gente não pode passar, seguir nesse movimento de poupar o outro e se desgastar. Né? Eu tô dando testemunho de mim mesma, né? Porque na terapia foi uma das primeiras coisas que eu falei com o Francis. Eu falei, olha, eu não sei dizer não. E aí depois, gente, como foi libertador. O primeiro não que eu disse, quase que eu soltei foguete. A gente é educado com equívocos, né? Por exemplo, a gente relaciona o não à conquista. Então eu tenho que conquistar para eu dizer o não. Então a gente fica condicionando a nossa liberdade a fatores que implicam a nossa moral, aos nossos valores de conduta, com regras de convivência. Qual que é a certeza desse sim, de uma garantia de honestidade, por exemplo? Não tem, não é? Não significa porque eu permito tudo que eu sou honesto. De repente o meu não é bem mais honesto, até mesmo porque eu estou sendo eu. Dizer não implica em vida qualificada. Eu acredito que um sim bem dado e um não bem dado depende daquilo que você quer. A verdade é essa, é o que você quer. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Cooperar? Eu gostaria de falar que aquela que a Arlete falou da questão das vezes vocês falaram da pessoa do não. O que acontece? A maioria das vezes a gente fala, a maioria, né? E eu não sei falar o não porque eu não quero magoar a pessoa. Mas no fundo, ela não fala não porque ela tem medo de não ser amada. Verdade. Ai, que lindo isso, amiga. Então, ela fica falando sim, porque ela entendeu que lá atrás ela tinha que atender a expectativa do papai e da mamãe, porque se ela não atendesse, eles não iam gostar dela, ou seja, não ia ser amado. Então, fica a vida inteira falando sim, mendigando aquele amor que achou que não teve, que não vai ter. É o medo da reprovação, né? Gente, isso é tão sério que hoje em dia pessoas grandes deixam de viver vida grande porque a pequenez dessa atitude de dizer não levou a uma condição inferior do que a que ela merece. Esse achar que a gente não merece essa liberdade faz com que a gente se torne pequeno e fragilizado diante de situações diversas a ponto de colocar a nossa moral em jogo. E aí você perde eu costumo dizer, perde credibilidade na praça. Não é, Simone? E a gente tem que tirar essa falsa ilusão de você vai ser amado o tempo inteiro. Mentira. Nem você ama 100% do tempo, nem você vai ser amado. Uma hora a gente pula para a linha do amor, outra hora pula para a linha do ódio, e aí nós vamos costurando a vida. Sim, e mesmo amando, eu vou frustrar. Mesmo amando, eu vou magoar. Mesmo amando, eu vou decepcionar, porque simplesmente eu sou humano. Em algum momento na vida também eu não vou saber amar. Então eu tenho que saber que esse não implica na condição atual
que foi projetada de um passado que hoje precisa ser descoberto e desvendado. Trazer à luz. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso a gente faz terapia, né? Por isso a gente faz análise durante o curso de formação, para a gente não ir com uma doença tão séria tratar o nosso cliente, cooperar com o nosso cliente. Porque sem problemas, isso aí nunca seremos seres humanos sem problemas. A gente precisa de estar com os nossos problemas administrados, com as nossas ideias organizadas. Até porque se a gente pega um cliente folgado, ele vai falar assim, avisar na última hora, eu não vou não. E a gente, isso é o que mais acontece, né? Sabotagem. Não, tudo bem. Isso é o que mais acontece. Você vai ter que pagar, porque você precisa ter responsabilidade, esse horário eu dediquei para você. Né? Sim. E não ter medo, né? Aprender a dizer não para o cliente, aprender a se impor, né? Aprender a se fazer respeitar através do não. Sim. Então, aprender a dizer não, culpa, né? Você vai dizer um não, você se sente culpado mesmo estando certo, sabendo que aquilo vai te fazer bem. Então, olha, isso, vale a pena experimentar a questionar-se, né? O que poderia acontecer se eu dissesse não? Mas olha, nada de sofrer por antecipação, porque de repente você pode ser surpreendido, né? Não quero dizer não, mas como vou me sentir se eu disser não? Puxa, se você não experimentar, você não vai saber. Haverá consequências caso eu diga não, gente? Eu gosto de parar nessa frase porque dizer não gera consequência, sim. Dizer sim também gera consequência. Então, entre uma consequência e outra, avalie. O que é pertinente, como a Simone falou no início, né? Como me sinto quando digo sim querendo dizer não? Olha, aí você está passando por uma autossabotagem. Na verdade, você diz sim quando na verdade é o não que vai abraçar sua alma. É preocupante isso. É preocupante. Porque você depois vai sofrer danos relacionados a você mesmo e ninguém vai estar ali responsabilizando as suas culpas, né? Porque, na verdade, nós somos escravos das nossas escolhas. Eu aprendi muito bem isso na vida. Hoje eu sou escrava das minhas escolhas, né? E claro que essas escolhas, elas também podem ser mudadas. Então, eu estou aprendendo isso também. Né? E ou então aceitar as escolhas de maneira ressignificada, a ponto que essa escravidão não seja uma escravidão que me aprisione a mente, mas que eu entendo o meu lugar de fato. Aqui pertenço, aonde vou, por que estou aqui, qual é a minha missão, né? Os sims e os nãos, né? Libertar. Aí, o mito da caverna, né? O mito da caverna, doutor Zilmar. Verdade. Verdade, Simone. Verdade, o mito da caverna. Puxa, uma analogia aí com a filosofia. A psicanálise está inteiramente ligada. Eu costumo dizer que a psicanálise é uma ciência, mas também ela é uma filosofia que a gente adota para a vida. Uma hora a gente é a caverna, uma hora a gente é o acorrentado, uma hora a gente é aquela pessoa que alimenta quem está aprisionado, uma hora é aquele sujeito que sai, uma hora é aquele sujeito que demora a voltar para contar para os colegas de uma vida inteira como é o mundo lá fora. E quando ele resolve voltar, olha o não e o sim. Ele já não é mais reconhecido, não é porque tudo mudou. Puxa vida. Então o seu não pode, a sua ausência de não, o seu excesso de sim, pode implicar um aprisionamento desnecessário. Essa que é a verdade, né? Quer falar alguma coisa mais sobre isso aí, Arlete? Ou pode passar adiante? Pode passar? Pode sim, por favor. Nós já falamos sobre isso aí, né? Você poderia, né? Antes de imaginar, não, né? Nós temos 6 minutos. Alguém gostaria de participar? Fazer algum comentário? Alguma experiência para trocar conosco? Não? Então, seja a melhor forma de se preservar e amar. Quando for preciso, seja assertivo, sem se culpar por isso. Há momentos em que um não bem colocado vai poupar seu tempo, preservar a saúde física e emocional,
valorizar sua integridade ou até mesmo salvar sua vida. Quando firmezas, né? Nós temos que quando encobrimos mentiras dos outros ou deixamos que nos guiem por meias verdades, né? Fazemos isso para que os papéis sejam mantidos ali, né? A gente meio que camufla a vida, né? E o não, essa ausência de não, ela tá ali cooperando com essa proposta de se esconder, porque a gente não suporta a ideia de viver sem essas migalhas que os outros lançam a nós, né? Então, vale uma reflexão aí dessa mentalidade pequena, né? Essa pequenez que a gente pertence, né? Quando a gente mantém uma relação fadada ao insucesso, por exemplo, fazemos isso porque a gente se recusa a desistir ou porque temos medo de ficarmos sozinhos, de fato? Será que é isso? Questão de autoestima também, sim, né, doutora? Autoestima. Sim. Ela tem muito mais facilidade de se colocar, de se posicionar e dizer não do que a que tem pouca autoestima, né? Baixa autoestima. E as pessoas confundem. Todas aquelas as citações que nós fizemos: medo da perda, medo do abandono, medo de não ser aceito. Então, todos esses medos pairam sobre aquela pessoa de baixa autoestima. Verdade. No momento que ela tem consciência do próprio valor, ela tem auto-amor, ela vai conseguir se posicionar de uma maneira mais assertiva e mais firme. Sim. Porque o amor próprio ela já tem. E é o suficiente. O auto-amor é o suficiente. Arlete, o outro veio de carona. Verdade. E as pessoas confundem, elas acham que ter autoestima elevada significa estar alegre o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro, radiante o tempo inteiro, e não é isso. Ter autoestima elevada é você ser resiliente, é você saber que as tribulações virão, mas que você vai superá-las. Isso mantém a sua autoestima elevada, porque a conquista gera prazer. Essa é a verdade. Uma autoestima, ela é alimentada com prazer. E tem prazer mais gostoso do que você passar por um processo de superação? Vejam a vida dos super-heróis, por exemplo. Antes de acertarem, eles erraram. Pode pegar. Né? Na verdade, os acertos vêm porque um dia os erros foram sinalizados. Então, vale aí com amor, com carinho, né? Essa mentoria, esse espaço de acolhimento a vocês e também a nossa gratidão. Né? Obrigado por vocês nos acompanharem, né, no dia de hoje, nesse momento que é tão gostoso. Falando assim também, que dentro dessa última fala de vocês aí, né? Quando eu falo sim o tempo inteiro, não o tempo inteiro, querendo falar o contrário, então você não está exercitando o auto-amor. Então você tem uma falta de respeito com você. Consigo mesmo. Com você. Verdade. Precisa exercitar o auto-amor primeiro. E o amor a nós é em primeiro lugar, porque se amando você é capaz de amar o outro. Porque só quem se ama conhece verdadeiramente o amor, né, minha amiga? Não é assim? Quem se ama conhece o amor, quem se ama consegue dar amor. Então quem não se ama não tem o que dar. Não sabe valorizar. E nem sabe medir o amor, se é que ele possa ser medido, né? Deixa eu agradecer, Fernandinha. Sim. Então vamos. Gente, muito agradecida pela presença, a presença ilustre do Dr. Zilmar. Sim! Sempre, Dr. Zilmar, amor de sempre. Esses muito companheiros aí. Os demais também, muito agradecida. Sugestões de temas podem mandar lá no grupo ou no nosso privado. Estamos abertos porque a discussão é de todos, o assunto deve ser do interesse de todos. Sim, então esperamos vocês para o nosso próximo encontro, com muito carinho, com muita alegria no coração, porque a gente constrói isso tudo com muito amor. Então, até mais, um forte abraço